Nesse assunto ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda para alertar a você que me acompanha também sobre esse tipo de crime. Nesse caso, né, Bia, o jovem achava natural ele com 24 casar com uma menina de 12 anos. No entanto, mesmo com o consentimento de mãe, avó, pai, irmão ou até da própria criança, porque ela ainda é uma criança, ele não poderia ter essa relação, porque é considerado, segundo a lei brasileira, estupro de vulnerável. Não é isso, Bia? Exatamente. Esse alerta serve para toda a população. Quem tinha dúvidas sobre esse assunto, né? Se o fato da menina querer estar naquele relacionamento, reconhecer aquele homem de 23 anos como o marido dela, porque para ela ele era o marido, né? Eles estavam morando juntos na mesma casa há mais ou menos 3 meses, lá na zona rural de Palmeira dos Índios. E quando a polícia chegou lá no local, a polícia militar, né, acompanhada do pessoal do Conselho Tutelar, claro que foi uma surpresa para muita gente. Afinal, foi uma denúncia anônima que levou o Conselho Tutelar a acionar a PM e ir até esse local constatando ali uma situação grave de estupro de vulnerável, né? Manter um relacionamento amoroso, manter aí relações sexuais com uma adolescente de 12 anos, mesmo que ela queira. Isso é proibido no Brasil, tá? É crime inafiançável e por isso ele está preso. O fato curioso, Edson, é que ele não tinha essa noção de que era crime. Todo mundo há de concordar com isso, com o que ele disse, né, que não sabia que era crime, porque ele tinha boas intenções, por assim dizer. Ele foi ao cartório porque queria formalizar essa união estável, ele queria casar com a menina. Então, se ele soubesse que era crime, com certeza ele não tinha ido lá, né, no cartório. Então, do jeito que ele não sabe, muitas pessoas por aí podem também não saber. E por isso, a gente vai conversar agora aqui com o advogado criminalista, doutor Leonardo de Moraes, que vai explicar tintim por tintim para quem está em casa, né, doutor, essa ideia de que se a menor quiser, ela pode permanecer com ele. Não é assim, né? Nem se ela quiser, não pode. Exatamente, né? Primeiro, boa noite a todos. É um fato que choca, né? Mas há uma necessidade de uma explicação acerca desse problema pela feição do próprio Código Penal brasileiro. O Código Penal traz no artigo 217-A a figura do crime de estupro de vulnerável. E o Código Penal deixa bem claro que a prática de qualquer tipo de ato sexual, seja a conjunção carnal ou ato libidinoso, com alguém com idade inferior a 14 anos, corresponde como estupro de vulnerável. Logo, não importa se o autor tinha relações amorosas com ela, não importa se o autor tinha a melhor das intenções em relação à menina, né, em relação ao adolescente, isso não tem nenhum tipo de importância. O que a lei traz é que a prática de ato sexual com uma pessoa com idade inferior a 14 anos é crime como estupro de vulnerável, cuja pena começa com 8 e pode chegar até 15 anos. Para você ver como não se admite essa cultura de maneira nenhuma, né? A família sabia, todo mundo sabia e consentia isso, né? Tanto a mãe da garota, da menina de 12 anos, quanto a mãe dele. Mas para a polícia não teve conversa. Quando chegou lá, mesmo que todo mundo autorizasse pai, mãe, sogra, ele estava preso em flagrante, né? Ele estava ali na prática de um crime. Exatamente. Há também um ponto importante, que o fato da mãe ter conhecimento e permitir com que isso aconteça, o Código Penal também traz os crimes chamados crimes homicídios impróprios. Ele acontece quando alguém, por exemplo, uma mãe ou pai, que é responsável pela criança ou adolescente, e deixa com que um crime aconteça e a sua resposta é apenas a omissão. A mãe que sabe dessa prática e se omite, responde como se houvesse estuprado a própria vítima. Então é uma situação que pode até piorar. Mas sendo bem claro, a prática de um ato sexual com uma pessoa com idade inferior a 14 anos e o fato do responsável, sabendo disso, deixar com que esse fato permaneça acontecendo, pode levar não só a responsabilidade do rapaz e também da própria mãe, que tinha conhecimento desse fato e resolveu se omitir. Leonardo, tanto o rapaz, né, de 23 anos, esse que era biscateiro, quanto a mãe e tal, falaram que não sabiam que era crime. O fato deles alegarem isso, no caso da mãe, né, a mãe podia alegar também falta de conhecimento da lei, né, pessoas que têm mais dificuldade de acesso à informação, moram na zona rural. Isso, de alguma maneira, pode ser usado a favor dessa mãe para que ela não responda criminalmente por isso? Pode sim, não só por ela, como também em relação ao, enfim, o companheiro, eu vou assim chamar, né? O próprio Código traz uma figura chamada erro de proibição, né? Isso acontece quando alguém, por a situação cultural, pelo seu grau de instrução, ele pode aí justificar, e depende, claro, de uma prova concreta,
de que ele não tinha condição de ter conhecimento de que a prática de ato sexual com alguém com idade inferior a 12 anos, ou no caso, inferior a 14 anos, mas com 12 anos, seria aí um estupro de vulnerável. Da mesma forma, então, a mãe que deixou com que isso acontecesse. Isso pode ser uma opção ou uma defesa feita no aspecto jurídico. Mas, repito, a regra do Código Penal é que a prática do ato sexual com a pessoa com esta idade e a omissão da mãe pode levar no final a responsabilidade pelos dois. Leonardo, eu também vi que a mãe falou que não tinha como evitar, né? Como quem diz assim, olha, não tem como evitar, é a vontade dela, mesmo que eu tente proibir, ela vai fazer de qualquer forma, e acabou aí liberando a filha para viver maritalmente com esse homem de 12 anos, embora ela seja quase uma criança, né? Acabou de sair da infância para entrar na adolescência, 12 anos. Mas o fato, assim, como é que a mãe poderia, então, agir dessa forma? Se ela diz que acha que sozinha não consegue evitar, sabe que é errado, e o que é que os pais devem fazer numa situação dessa? A resposta que pode ser feita pela mãe não pode ser jamais a omissão, né? Se ela não é capaz de conter um comportamento como esse, interessante é que ela tomasse algum tipo de providência, né? Procurando um profissional da advocacia, procurando o Conselho Tutelar, o Ministério Público e até mesmo a Polícia Judiciária, né? Isso poderia levar a que a mãe não se omitiu tomando, portanto, uma providência e poderia, portanto, isentá-la de uma responsabilidade. O que a lei não permite é que haja a omissão de um fato como esse, mesmo ao conhecimento dos seus responsáveis. Mas observe, o contexto em que as pessoas vivem, o grau de instrução, a alfabetização, também vão ser levados em consideração neste próprio fato, né? Afinal, pelo que eu vi, o objetivo do companheiro não seria a prática de um crime, né? Mas sim formalizar um ato, enfim, de uma relação que eles tinham já há algum tempo. Então, se ele quiser, vai ter que esperar ela completar aí os 14 anos para poder viver com ela na mesma casa. Isso é quando ele for solto, né? Ela pode visitá-lo, inclusive, com essa idade? Não, a visita é difícil de acontecer, porque tem regras do sistema prisional, né, que geralmente eles impõem que seja alguém que seja filho ou então esposa, ou alguém que tenha união estável formalmente declarada. Então, é uma situação que chama a atenção das pessoas. É recomendado que as pessoas não pratiquem atos sexuais com pessoas com idade inferior a 14 anos, nem alguém que possui doença mental, ou que não possa, por exemplo, oferecer resistência, alguém que esteja aí em grau de embriaguez profundo, né, para evitar problemas como esse, né? É um fato triste, né, porque, pelo que eu percebo, não foi um ato praticado com o fim de violar a dignidade sexual de uma pessoa, mas sim para formalizar um ato que já vinha sendo praticado. Quer dizer, uma discussão importante, o recado foi dado, a ressalva pode ser feita diante do caso concreto, observando o contexto da região e a preparação psíquica do autor, da vítima e também da sua família, né? E a nossa expectativa aí é que tudo se resolva da melhor forma possível. Tá certo, então, Leonardo de Moraes, muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Cidade Alerta, deixando muito claro para você que está em casa, que conhece algum caso assim, né, aí na região onde você mora, se você sabe que tem algum menino ou menina de 12 anos, né, ou até menor, na verdade, menor de 14 anos, que tem algum tipo de relacionamento amoroso, né, de envolvimento sexual com maior de idade, isso é considerado crime e tem que ser denunciada essa prática, não é, Edson? Exatamente, Bia. Eu queria aproveitar a participação do doutor Leonardo para fazer uma dúvida, talvez seja a dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, né? A gente falou que cometer, né, um ato sexual ou ter relacionamento sexual com menores de 14 anos incide no crime de estupro de vulnerável. Mas digamos que, por exemplo, esse relacionamento não seja de um jovem de 24 com ela de 12, mas de um jovem de 17 ou 18 anos com a mesma menina de 12 anos. Muda no entendimento da lei, porque, por exemplo, se for uma pessoa de menor de 18 anos, como é que ela pode ser punida também com a mesma situação, ou vai ter uma pena paralela, já que a gente está falando de menor de idade, como é que tem esse tipo de relacionamento também, considerando que a menina, né, tenha menos de 14 anos? Edson, o fato do autor, né, ele ter uma idade inferior a 18 anos, levará a sua não responsabilidade. O pressuposto básico para que alguém responda por um crime, cometa um ato criminoso, é que ele tem idade igual ou superior a 18 anos. Então, se ele tem idade inferior a 18 anos, desculpe, ele não responde por crime, mas poderá responder de acordo com o ECA por um ato infracional. Se ele tem uma idade superior a 18 anos, vamos aqui imaginar alguém com 19 anos e uma criança, adolescente com 13 anos, né? Em tese, para a lei, inicialmente, é sim um crime de estupro de vulnerável. Mas, como eu disse, o contexto do caso concreto, a região em que vive,
o grau de escolaridade, os amigos que tem, o grau de instrução das pessoas que estão envolvidas também é importante para saber se, diante do caso concreto, era justificado ou não o não conhecimento do autor de que essa prática é criminosa. Daí, no caso, tem o ato infracional equivalente, assim, para um menor de idade, por exemplo, que tenha relacionamento com uma criança com menor de 14 anos também, uma adolescente, né? Em relação, por exemplo, no caso de um julgamento, né? Caso esse caso chegue, né, a um julgamento, pode ser atenuado, mas ele, de repente a mãe da menina, podem ser responsabilizados, de repente não com uma pena máxima, mas com uma pena um pouco menor, por conta de não conhecer de fato a lei? O limite em que a lei estabelece é o mínimo de 8 e máximo de 15 anos. É um problema porque se a pena é de 8 anos, o regime de cumprimento de pena é regime fechado. Ele vai cumprir, portanto, penitenciária. O desconhecimento da lei, ele em tese, ele é irrelevante para a legislação. Eu posso muito bem agora cometer um fato criminoso e alegar que não tenho conhecimento da lei. Isso é um princípio maior. O não conhecimento da lei não levará à minha isenção de responsabilidade. Então, ele não tem uma certa importância para fim de isenção de uma responsabilidade penal. Mas para fins de atenuação da pena, é possível sim. Mas lembrando que há um limite mínimo. O mínimo é 8 anos e desse limite é praticamente impossível a ultrapassagem, né? Salvo algumas situações excepcionais, como a causa de redução de pena. Esse fato, Edson, como eu disse, ele choca as pessoas porque para muita gente esse fato é um fato normal. Né? Não haveria uma prática criminosa quando eu estou com alguém e pratico um ato sexual como um ato de amor. Né? Mas há uma previsão do Código Penal que as pessoas devem sim tomar conhecimento. E há um ponto importante para que as pessoas pensem se podem ou não praticar um fato, é o bom senso. O bom senso serve como um grande limitador e quem sabe nesse caso poderia evitar aí a prática desses comportamentos que foram aqui narrados. Verdade, doutor. E agora é claro que a gente tem que levar também em consideração a situação, né, do ambiente, como o senhor falou, onde essa criança vivia, talvez para essa população, aí para os parentes, enfim, fosse algo normal. Tanto é que pareceu normal, né, que o homem, não é, o jovem que foi preso, buscou formalizar uma união, né? Imagina só se você ia fazer isso sabendo que estava cometendo um crime. Mas é claro que precisa ter o bom senso, porque também a gente não pode estar aí cometendo qualquer coisa e dizer que não conhece a lei. Não é bem assim. Né? Cada caso é um caso e esse caso aí vai ser analisado pela Justiça. Muito obrigado, doutor Leonardo de Moraes. Obrigado, Beatriz Lacerda, pelas informações. Um caso que aconteceu no interior de Alagoas, mas, gente, é sempre bom ressaltar e lembrar, né? Segundo a lei, ter relação sexual com crianças, com adolescentes menores de 14 anos, é estupro de vulnerável. Mesmo que a jovem, que a mãe, que o pai, que a avó, que um responsável permita esse relacionamento. É crime, está na lei. E quem cometer vai ser responsabilizado, tá?